Muito boa tarde a todos. Vamos dar início com muita satisfação à 35ª live, Jornada Semanal EESG, da OAB de Santo André. Eu sou Rosa Ramos, presido a Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB e tenho a honra de receber aqui hoje 3 referências para mim, que serão os painelistas desta tarde, o Fernando Fonseca, a Roseli Ugolini e a doutora Flávia Frangetto. Sejam todos muito bem-vindos a quem nos assiste, queridos amigos, advogados de toda a nossa região. Nossos cumprimentos a toda a advocacia andriense. Destaco aqui, embora virtual, a nossa live, já desde o ano passado, fazendo esse trabalho, mas nós estamos dentro da 38ª subseção da OAB de Santo André, então recebam todos os meus cumprimentos, muito bem-vindos à nossa casa, e vamos falar então deste assunto importantíssimo, que já estamos na 35ª, é uma honra para nós destacar a quantidade de lives que nós fizemos durante este período de pandemia. Antes de mais nada, eu quero também destacar aqui, registrar os cumprimentos da nossa presidente, a doutora Andrea Tartucci, pessoa, nossa líder, presidente, jovem, e cumprimentando-a, eu externo todos os meus cumprimentos também à nossa diretoria, aos seus conselheiros, presidentes de comissões e toda a advocacia andreense. Os eventos da comissão, na verdade, eles cumprem um dever regimental, um papel regimental. Como eu disse, na pandemia eles se ampliaram, vez que desde março do ano passado nós estivemos impedidos de fazer os eventos presenciais, e iniciamos as lives em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente e destacamos, após isso, um compromisso semanal, inicialmente para falar de educação ambiental e, posteriormente, a partir da 26ª, com esse novo conceito EESG, iniciamos, então, as lives para tratar deste assunto. Nesse sentido, quero, então, cumprimentar os painelistas, destacando aqui os seus currículos. Quero, primeiramente, falar com o Fernando Fonseca. Muito obrigada pela sua presença aqui, destacar esse tempo tão precioso, seu, para vir aqui falar deste tema para a gente. O Fernando, que ele é economista, tem MBA em Finanças, certificado pelo International Integrated Report Council, no programa de treinamento de relato integrado e pelo GRI, tem mais de 5 anos atuando como empreendedor em projetos relacionados às questões econômicas, ambientais, sociais e de governança, ESG, na sigla em inglês, por meio da consultoria Multicapital Solutions, da qual é CEO e fundador. Tem experiência de mais de 20 anos no segmento financeiro, atuando como auditor e consultor nas áreas de comunicação corporativa e relações institucionais, período que desenvolveu competências e habilidades no processo de elaboração de relatórios corporativos não financeiros que seguem as melhores práticas internacionais, como o GRI, e o IIRC. É um dos coordenadores da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, o CEPARE, membro da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, da ABRAPES, participante do grupo de pesquisa da AMIC4ICE, ex-diretor executivo de Sustentabilidade e Relato Integrado na Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contábeis, a ANEFAC, e professor também das disciplinas de Governança Corporativa, Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial, além também de ser instrutor do Programa de Treinamento de Relato Integrado. Fernando, muito obrigada, por estar aqui conosco, um prazer enorme recepcionar você aqui na nossa OAB de Santo André. Eu que agradeço, Rosa, pela oportunidade. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. E cumprimento as colegas de debate, Flávia e Roseli,
E agradeço a você, doutora Rosa, pelo convite, né, e pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento aí sobre o ecossistema de sustentabilidade e como implementar questões ESG nas estratégias das empresas, nas estratégias de negócios. Muito obrigado. Agradeço. E a doutora Flávia Frangetto, essa querida amiga, essa profissional, advogada, que eu também não posso destacar muito aqui quanto tempo nós nos conhecemos, porque vamos acabar entregando aqui a nossa idade, né? Doutora Flávia Frangetto, uma advogada competentíssima, está chegando de volta aqui em São Paulo, depois de ter passado um período longe da gente, um período que nos deixou muita saudade, apesar de estar perto, né? Porque Brasília é aqui do lado, mas e ter você aqui por perto da gente nos dá muito mais satisfação, é uma honra recepcioná-la de volta em São Paulo e perto de nós, né? Nas instituições que a gente sempre frequentou juntas, como a AB, Fiesp e tantas outras, a própria Abrapes aqui, que o Fernando faz parte, a doutora Flávia Frangetto, que é pesquisadora, doutora e mestre em Direito das Relações Sociais, Direitos Difusos e Coletivos. Já estivemos juntos no Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, estivemos juntas na Comissão de Meio Ambiente da UAB São Paulo, já tivemos uma longa caminhada nesta área ambiental que é tão importante, empolgante e entusiasmante para nós, né, Flávia? Muito boa tarde, obrigada, viu, Flávia? Um prazer enorme, Rosa. Muito obrigada, doutora Rosa, por esse convite. É até um dever nosso, na medida em que a OAB é a nossa casa, né? E a nossa casa em São Paulo, saibam que o tempo todo que eu fiquei em Brasília, não obstante ser advogada, como eu trabalho muito como consultora, não me levou a me vincular a outra OAB que não fosse a seccional de São Paulo. Então, eu fico bastante contente quando eu volto a São Paulo e vejo que os colegas daquela época do começo, imaginem que eu comecei a ajudar dentro da OAB quando eu ainda estava na faculdade, na Comissão de Meio Ambiente. E sempre ali com aquela visão de que temos um apoio da casa para essa área que é tão singular da advocacia. Então, a iniciativa da doutora Rosa de tratar isso dentro de algo que é considerado novo, que é o ESG, é para a gente uma oportunidade de fazer valer aquilo que já é da nossa agenda no dia a dia. Então, obrigada, Rosa, para a gente poder discutir esse assunto, muito válido mais uma vez, e saudações ao Fernando, à Roseli também. Como eu tenho a impressão que a doutora... Opa! Voltou. Chegou. Bom, doutora Rosa, não se preocupe que em algum momento eu posso fazer uma parte caso a nossa conexão congele entre nós. Muito bem, acho que a conexão está congelando a Flávia ou a mim, né? Eu não sei se de fato é a minha ou da de vocês. Quero agora saudar a Roseli Ugolini, dizer que é uma grata satisfação recepcioná-la aqui também, Roseli. Muito obrigada pela sua presença, Roseli, que é empresária, e nós também acumulamos, além de outras atividades, no Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp. Muito boa tarde, Roseli, bem-vinda. Boa tarde, Rosa. Obrigada. Cumprimento aí o Flávio e a Fernanda, prazer, gostei muito. E vai ser uma oportunidade muito grande para mim, porque esse é um assunto, embora eu seja empresária industrial, tenho uma fábrica de troféus, esse é um assunto novo para mim e eu estou muito interessada em saber, acho que eu vou aprender muito hoje aqui. E se puder, vou dar alguns palpites aí, perguntar algumas coisas.
Muito obrigada, Rosa, pela oportunidade. Bom, então vamos dar início às falas, vamos iniciar com o Fernando, né, conforme nós já havíamos combinado. Fernando, eu sei de toda a tua experiência nesta área, né, nós sabemos de toda a sua expertise. Eu quero só aqui fazer uma breve introdução, obviamente como leiga no assunto, porque vocês é que serão aqui os experts para falar sobre este tema. Uma coisa que a gente tem certeza é que esse conceito ele não retroagirá mais, né? Eu acho que a gente pode partir desta premissa, que cada dia mais a gente tem certeza de que teremos que levar este tema adiante. E não só aqui nesta conjuntura jurídica, que a gente vai conversar um pouco, principalmente com a expertise da Flávia Frangetto, mas também em todos os seios da sociedade, né? Eu acho que a gente pode começar com este critério aqui, que é algo que não terá volta, é uma realidade, não é algo passageiro. Assim como surgiu a sustentabilidade lá atrás e que vigora até hoje, né? Eu acho que ESG deve se concretizar também como um conceito determinante para a vida do planeta. É um movimento que começou globalmente também, né? Mais voltado ao entendimento e interpretação das implicações, né, do sistema de sustentabilidade para os investidores e os mercados financeiros, mas o que a gente percebe que isso já está se alastrando e se alardeando por todos os meios, não só público, privado, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esse tema, Fernando, para a gente. Eu acho que a gente tem aí 10, 12 minutos para cada um, então é contigo. Ok, Rosa, muito obrigado mais uma vez. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar, né, Rosa, eu acho que você foi muito feliz na questão de incluir o E de econômico ao ESG, né, porque com essa divulgação massiva desse acrônimo, né, o econômico parece que ele se perdeu, mas ele está totalmente atrelado às questões de governança, sociais e ambientais também, né? Então, o econômico faz parte, com certeza, é um eixo muito importante na questão da agenda do desenvolvimento sustentável, né? E também eu gostaria de contextualizar o surgimento do termo acrônimo, né, desse ESG, que em inglês quer dizer meio ambiente, social e de governança, né? Acho que vale a pena, né, Rosa, para quem não tem essa noção, ou então não tem essa questão da sustentabilidade na linha do tempo, né, essa timeline, cabe destacar que o termo ESG ele surgiu lá em 2004, né, no Pacto Global da ONU, por meio de uma publicação que foi feita chamada Quem se importa ganha, né, conectando os mercados financeiros ao mundo que estava em transformação, já lá em 2004. E essa publicação ela surgiu justamente de uma provocação do secretário-geral da ONU, que era o Kofi Annan, à época, né? Ele fez uma provocação com 50 CEOs de grandes instituições financeiras que estavam presentes, né? A provocação de integrar as questões ESG aos mercados de capitais e financeiros, né? E nessa época também surgiram, né, mais ou menos em 2005, alguns braços financeiros, né, com olhar financeiro, né, dessa agenda de sustentabilidade no âmbito da Organização das Nações Unidas, né, da ONU. E aí surge a UNEP-FI, né, que é uma junção entre investidores, né, institucionais e esse braço financeiro da ONU. E esses movimentos, eles trouxeram, né, eles prepararam, né, eles foram fundamentais para a criação de um princípio, né, em 2006. Então, é só para vocês terem ideia que essa questão de desenvolvimento sustentável ESG ele não é novo, né?
Na verdade, ele está agora mais presente nas mídias, né? Então, a época de 2006 surgiu o Princípios de Investimentos Responsáveis, né? Que também é uma iniciativa da UNEP-FI, do Pacto Global da ONU, com investidores institucionais. Então, hoje, essa coalizão, vamos dizer assim, já tem mais de 3 mil signatários ao redor do mundo e ativos sob gestão com mais de 100 trilhões de dólares, né? Então, portanto, o ESG, vamos dizer assim, ele não é uma evolução da sustentabilidade empresarial, mas sim a própria sustentabilidade empresarial, né? Então, de novo, aqui no Brasil, devido ao aquecimento desse tema, se fala na transição, né? Mas, na verdade, não são coisas distintas, né? O objetivo é o mesmo, né? Visto e sendo trabalhado de atores diferentes. No caso aqui, nós estamos falando de atores investidores, mercado financeiro e mercados de capitais, né? Então, de maneira mais simples, o que uma empresa precisa fazer, né, é entender, né, como que ela pode, por meio de uma consulta e considerando suas partes interessadas, né, identificar os impactos positivos e negativos na sociedade. E aí, por fim, como a empresa pode agir sobre esses impactos, né? E aí, nesse sentido, eu entendo que e percebo uma movimentação na questão, no âmbito do governo, né, e também das empresas, né? E aqui eu posso citar uma movimentação no sentido de trazer essas questões ESG cada vez mais para os atores desses mercados, né? E aí eu gostaria de citar alguns exemplos nesse sentido para tangibilizar, né? Por exemplo, em termos de órgãos reguladores, nós temos o próprio Bacen, né? O Banco Central, que em 2004, por meio da resolução 4327, ele trouxe a perspectiva das instituições financeiras estruturarem áreas de riscos socioambientais, né? Também, na esfera pública, nós temos a Lei 13.303, de 2016, considerada também como a lei das estatais, onde também traz melhores práticas de prestação de contas por meio de aspectos ESG, né? Recentemente, também, o ano passado, o Tribunal de Contas da União, por intermédio da Instrução Normativa 84, né, ele estabeleceu regras e diretrizes para os administradores públicos, né, prestarem contas para a sociedade de uma maneira geral. E essa prestação de contas, ela vem por meio de questões ESG também e de prestações de contas no âmbito do desenvolvimento sustentável. E aí, por fim, a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, no ano passado também, surpreendeu o mercado ao anunciar que ela estaria aderindo, né, que ela aderiu ao Pacto Global da ONU, né, sendo o primeiro órgão regulador brasileiro a aderir, a ser signatário do Pacto Global da ONU, né? E aí, uma última atuação da CVM foi o lançamento de uma audiência pública para trazer um arcabouço mais significativo regulatório, né, e redução no custo dessa observância regulatória, bem como inclusão de informações ESG. Como que ela fez isso, né? Existe um formulário de referência que as empresas de capital aberto são obrigadas a publicarem para a sociedade como um todo. E, por meio dessa audiência, a CVM vai exigir uma série de informações ESG no âmbito de fatores de risco, por exemplo, no âmbito de remuneração de administradores, né? A CVM pergunta para as empresas como que ela remunera seus administradores e se ela leva em consideração os aspectos ESG na avaliação desses administradores, né? E uma série de outros aspectos que foram inseridos. E aí, na questão das empresas, né, eu também vejo um grande avanço, e aqui eu cito também um outro órgão, né, do mercado de capitais, que é a B3, né, a nossa Bolsa de Valores, onde ela estabeleceu
há mais de 10 anos atrás, níveis de governança para as empresas, né? Onde as empresas, de acordo com os níveis estabelecidos, né, e exigidos, elas devem prestar informações na modalidade de relate ou explique, né? Ainda na questão da B3, da Bolsa de Valores, uma iniciativa pioneira aqui da América Latina, que nós devemos nos orgulhar, é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, né, que foi criado em 2005, no início de 2005, portanto, mais de 15 anos, e ele traz uma série de perspectivas e questões ESG para a administração, para a gestão e o acompanhamento das empresas nessa questão ampla de desenvolvimento sustentável e questões ESG, né? As empresas que participam da carteira do ISE, né, ou seja, é uma carteira que ela tem evolução, que ela tem altos e baixos, né, você consegue efetuar uma aplicação nessa carteira, ela envolve aí mais de quase 40 empresas, né, de mais de 15 setores. E essas empresas representam quase 40% do total das empresas que estão no mercado sendo negociadas, com mais de quase 2 trilhões em negociação em valor de mercado, né? E aí, por fim, eu queria enfatizar que, apesar desse desafio, né, que nós estamos vivenciando, né, esse cenário que muitos chamam de VUCA, né, ou seja, é um cenário de volatilidade, de incerteza, complexidade e ambiguidade, também potencializado por essa pandemia da Covid-19, eu enxergo muitas oportunidades para todos nós, né? Sejamos cidadãos, empresários, gestores, professores e toda a sociedade civil, para que a gente considere no nosso dia a dia e em nossas tomadas de decisão as questões ESG em prol do desenvolvimento sustentável, né? E aí, nesse sentido, e já caminhando aqui para o final da minha apresentação, eu entendo que a gente tem essas oportunidades que podem ser endereçadas sobre 2 aspectos, sobre 2 focos, né? O primeiro, eu entendo que há uma necessidade de um maior engajamento da sociedade como um todo nessa agenda, né? Essa agenda pública, privada, de aspectos ESG, os quais eu trouxe alguns exemplos no âmbito do governo, no âmbito das empresas, né? E aí, nesse sentido, há a oportunidade da sociedade em geral participar de algumas associações que já trabalham com o tema ESG, né? Então, eu recomendo fortemente vocês que estão nos ouvindo a procurarem algumas associações, algumas comissões, né? Exemplo da Abraps e de outras. E aí, só para trazer essa questão de que há uma democratização da informação ESG, hoje mesmo ocorreu um seminário da Comissão de Meio Ambiente do Senado, né, do Congresso Nacional, trazendo o papel e a oportunidade da reforma tributária para o desenvolvimento sustentável. Depois eu posso disponibilizar o link para vocês. Foi um debate muito interessante, com envolvimento de toda a sociedade civil, e ali eu fiquei bem otimista, ou então mais otimista, porque eu sou otimista por natureza, em relação o comprometimento dessa agenda sustentável e também das responsabilidades que todos nós temos, né? E aí, por fim, né, uma outra vertente que eu acho que a gente pode agregar valor é capacitar o capital humano, né? Então, trazer informações, né, engajar a sociedade sobre temas ESG, mas também a oportunidade de capacitar o capital humano, né? Ou seja, aprimorar algumas competências, atitudes e habilidades dos atuais líderes e dos futuros líderes, né, ditos sustentáveis, para eles trazerem cada vez mais os aspectos ESG para a estratégia de negócios das suas empresas, né? E aí, nesse sentido, uma pesquisa recente, né, da ONU, com mais de 50 CEOs no mundo, apontou quais seriam os 4 atributos desses líderes que teriam essa mentalidade sustentável, né? E esses atributos seriam pensamento sistêmico, né, ou pensamento holístico, ou um pensamento integrado, a inclusão
de partes interessadas, ou seja, você identificar o seu público-alvo, o seu público de relacionamento, os seus stakeholders, identificar as suas expectativas, né? Trazer a inovação disruptiva a todo momento na tomada de decisão e na concepção e desenvolvimento de novos produtos e serviços, e, por fim, desenvolver uma questão, um atributo muito importante, que é a visão de longo prazo, né? É muito difícil de deixar, muitas vezes, essa cultura de curto prazismo, que muitas vezes até os próprios mercados exigem das empresas e nós gestores, mas acho que esse seria mais um atributo super importante, a visão de longo prazo. E aí, por fim, Rosa, eu gosto muito da citação do Confúcio, né, que diz que conte-me e eu esqueço, mostre-me e eu apenas lembro, envolva-me e eu compreendo. Então, a ideia aqui é engajar, é envolver, e espero que tenha feito sentido essas minhas considerações iniciais. Muito obrigado. Fernando, fez muito sentido, e principalmente quando você chama, né, na verdade, clama por comprometimento e engajamento, né? Eu acho que ESG ele trouxe muito isso, mas também porque, principalmente, eu vejo porque mexeu numa questão importantíssima, né? Que meio ambiente e economia não dá para estarem apartados um do outro, né? Eu acho que isso tem que estar como meio central na política de qualquer país, não dá para estar dissociado. Né? Não dá mais para a gente falar, esse assunto é lá dos ambientalistas, dos ecochatos, né? Quem já não ouviu essa frase? Né? Quem já não ouviu? Então, eu acho que o mundo todo ele clama por isso, né? Para que meio ambiente esteja no dia a dia das pessoas. Não dá mais para você esperar, não dá mais para você aceitar, e tem que ter resultados concretos, né? A gente está passando aí numa semana, na verdade, eu acho que eu diria de um mês para cá, eu acho que o nosso governo, a pauta ambiental no nosso governo está muito viva, está muito presente, né? Hoje, inclusive, eu assisti uma fala do embaixador Rubens Barbosa num evento na USP, e ele estava falando sobre isso, né? Da narrativa contra o interesse nacional. Né? Eu acho que isso também vai muito com o que você falou, né? Que eu acho que essa narrativa do meio ambiente, a narrativa negativa, eu acho que a gente precisa caminhar com isso, e eu acho que as instituições têm que ter esse papel. Né? Eu tenho o prazer de dizer isso toda vez, porque eu acho que a gente precisa falar. Né? Não dá mais para a gente falar só do nosso negócio, da nossa instituição. A gente conversava um pouco até para pautar algumas questões importantes na área jurídica, na advocacia. Não dá mais para eu me preocupar só com a minha área jurídica, porque eu respiro, eu me alimento, né? Eu preciso de energia, né? Eu preciso de recursos financeiros. Quer dizer, a gente precisa falar de tudo, e ESG trouxe isso, né? Colocou todo mundo na mesa e falou, não, a gente tem que decidir tudo isso aqui em conjunto, porque senão não vai dar certo. Né? Agora, Flávia, falando, né, da questão jurídica, né, já que o mundo ele está clamando por uma revisão de tudo isso que está acontecendo, como é que você vê isso na área jurídica? Eu fiz recentemente, inclusive, num congresso, numa das nossas subseções, a convite do querido amigo em comum, Flávia, do Richard Geraldo, lá de Santos, e eu propus isso, da gente provocar para perguntar o que o jurídico tem a ver com isso. Né?
como é que a nossa advocacia, né, como é que os nossos profissionais da área jurídica estão sendo preparados para enfrentar esse novo mercado de trabalho. Outro dia também eu li uma reportagem, Fernando, onde as instituições acadêmicas já estavam se preocupando com isso, né? Como é que nós vamos preparar profissionais, principalmente nos conselhos das grandes empresas, grandes instituições, já está havendo esta dificuldade, porque os profissionais que foram galgando degraus dentro das instituições, eles não foram preparados para, né, trabalhar com conceitos tão abrangentes como este que nós estamos falando. Flávia, é contigo. Rosa, posso só pegar esse link? Desculpa, que você mencionou sobre a academia, as universidades. Já existem princípios para a educação responsável da ONU. Aconselho a vocês acessarem também, e eu vejo, são diversas universidades aqui no Brasil que estão aderindo a esses princípios, e existem diversos pilares envolvendo aí a questão ESG. Então, aconselho a dar um Google, Princípios Educação Responsável Brasil. Existe um capítulo Brasil representando a ONU, bem interessante, é um público que faz total diferença nesse ecossistema de desenvolvimento sustentável. Tá? Eu só queria comentar isso, eu acho que é interessante, essa referência. Obrigada. Flávia? Obrigada, doutora Rosa. A pergunta é muito instigante. E a resposta, eu acho que, embora ela seja simples, ela vai me possibilitar usar os meus 10 minutos, a não ser que você prefira que a gente fique mais num ping-pong. Porque seria legal ter uma contribuição dos demais, na medida em que o que eu vou dizer pode incomodar e talvez valha a pena retificar ou ratificar, se todos estiverem de acordo. Então, fiquem bem à vontade, tá? Eu costumo fazer umas ilações que às vezes parecem um pouco perigosas, tá? Mas não tomem como um perigo. É só aqui a nossa oratória, às vezes jurídica, para efeitos de algum alerta. E aí, na área jurídica, o meu alerta, ele é muito, na minha visão, pé no chão. É como quem diz, se estamos falando de advocacia, qual é o produto ISD para a advocacia? E, em segundo momento, na área jurisfilosófica, né? Qual que é o papel dessa nova linguagem que surge de ISD dentro dos nossos processos? E processos vão desde processos de gestão, de conhecimento, associados, desde a própria noção do que é direito, do que é extrajurídico. Nesse sentido, então, a minha proposta aqui, dadas essas colocações, é verificar, em primeiro momento, se há um risco de superficialidade no uso desta nova categoria chamada ISD para o direito. Porque que o direito tenha a influenciar o SD como algo que vem de fora do direito, isso eu não tenho nem só dúvida, como é uma obrigação de qualquer um. Agora, o ISD nos influenciar na área do direito, eu acho que é neste ponto que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para aproveitar, sim, as oportunidades, mas ter a delicadeza de não esquecer de que quem manda é a lei, certo? Se a lei quer aderir a determinados conceitos que vêm de outras ordens institucionais, mundiais, brasileiras, locais, familiares, tanto faz. O detalhe é que daí é uma autonomia da grande vontade que me leva a colocar dentro do que o Paulo Nogueira Neto colocava como o grande público. E aí vem um valor e uma riqueza muito positiva do ISD. Porque eu me lembro de ocasião, agora estou vendo, assim, imaginando até a figura dele, talvez assim, os diários deles aqui, esses são os originais, eu sempre faço referência porque é um histórico nosso, né? Uma pessoa que era do direito, era da natureza, para mim foi um santo. Um dia a Santa Sé há de dizer isso, de reconhecer.
Mas, assim, eu digo, o Nogueira Neto, ele colocava, eu me lembrei numa ocasião em que a gente estava elaborando a primeira conferência municipal de meio ambiente aqui em São Paulo. E na recepção ali no Parque do Ibirapuera, eu me lembro que eu colocava, nossa, mas quanta gente, né? Assim, realmente um número daquele conceito dentro da nossa Constituição Federal, que todos têm direito ao bem de uso comum do povo, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado é nosso, é do povo. E colocar tudo aquilo que já está, desde a Constituição Federal, em qualquer normativa, maior ou menor, no mundo real, no mundo prático, como a doutora Rosa colocou ali no concreto, é algo extremamente difícil e que faz com que juristas, às vezes, sobretudo os do ambiental, corram o risco de querer doutrinar, de querer explicar, que vira algo muito professoral. Enquanto, na realidade, bastaria a gente cumprir a lei daquele momento histórico. O nosso itinerário já está montado. Então, essa é a minha primeira instigação em relação a esse medo, entre aspas, da superficialidade na matéria e que pode significar, então, um aprofundamento tão grande que nós já temos, que nos qualifica, e até pode ser corroborado pelos processos educacionais formais ou não formais que sejam em relação à nossa categoria, mas que a gente, eu estou falando categoria, né, advocatícia, para que isso signifique, ao final, sim, um bom exercício de nós, operadores do direito, com essa ferramenta, que é uma ferramenta, eu diria, muito mais financista do que efetivamente qualquer outra coisa. Pode ser comunicacional também, né? Mas ela tem, a raiz dela é uma legitimidade que se dá ao que está nos ordenamentos jurídicos que trabalham a questão ambiental. Então, é como se o setor privado tivesse, graças às instituições bancárias, que também tiveram as suas responsabilidades bem mensuradas e colocadas, inclusive, como corresponsabilidade do que elas financiam, para que o que possa vir a ser absorvido de uma maneira menos custosa em termos de custo da economia, de uma transição justa para economia mais limpa, ou o nome que a gente dê, com menos carbono, com menos impactos ambientais, ou que aqueles que aconteçam, porque inevitáveis às vezes o são, é que eles tenham o devido tratamento com governança. Então, para mim, o ESG, com todo respeito a nós mesmos, ele é muito óbvio, porque os princípios já estão pré-estabelecidos, os valores já estão colocados dentro da axiologia do direito. Agora, claro que dentro da linguagem do ESG, da sua taxonomia, tem toda uma questão a ser trabalhada para que todos falem essa linguagem comum e que aí vem a influência do ESG no nosso direito, que a gente também vai ter que se adaptar e se ajustar para conversar bem com quem é do não direito. Então, eu sei que na medida em que eu falo isso, eu toco em muitas possibilidades de alerta, mas é um alerta muito leve quando eu vejo que tem a linguagem daquilo que eu chamei de perpetuidade. É como se a durabilidade em termos de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento durável, na linguagem francesa, possibilitasse que aquilo que é um ganho, como a doutora Rosa disse, este conceito não retroagirá. Então, efetivamente, o que nós temos é uma possibilidade de uma perpetuidade daquilo que está na lei, como algo que vai trazer uma vantagem, não só econômica, como estratégica, para que a internalização daquelas externalidades ambientais seja feita com uma, como posso falar, uma naturalidade muito já aceitável e inquestionável, porque o grande público dos atores ambientais, dos atores sociais, sabe que aquilo vai funcionar. Agora, aí é que vem a questão. E vai funcionar porque o sistema financeiro disse ok. Agora, efetivamente, no mundo ali, no real, no pão, queijo, queijo, eu quero ver como é que isso vai acontecer. E estou observando. Então, assim, quem está mais tempo na agenda do direito ambiental está achando lindo, né, ficar de espectador dessa parada toda de ESG. Eu tô dizendo isso porque assim, é uma postura de falar assim, puxa, que legal que muita gente está agora falando essa linguagem ambientalista, mas com a categoria que a gente deu para esse período aqui, a partir de 2004. Mas conforme a gente vai nas outras camadas
Por exemplo, o Fernando citou a ONU, né? Eu me lembro que eu estava na casa da ONU como integrante na época dos inquiry, dos Financial Inquiry, para efeito de uma governança da questão ambiental junto com as instituições financeiras. E a reflexão que eu fazia, e efetivamente aquele período foi o período que fez a definição do consequente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que dão muitas métricas que ajudam nessas classificações de comportamentos, indicadores possíveis, é assim, que métrica que daquela raiz, por exemplo, de uma institucionalidade quase universal ou universal, a gente pode chamar a ONU realmente nessa Constituição, mas que podem ser outras universalidades possíveis que não necessariamente ONU, estou falando aqui, como, por exemplo, o mundo dos filósofos do direito, o que seja, ou o mundo dos educacionais, ou o mundo das empresas, os mundos, vários planetas, é que a gente tem, em resultado, ali, uma necessidade de que as métricas que venham a ser aceitas tenham respaldo legal. E não respaldo legal porque adviriam de uma aceitação por meio da lei, porque a lei já existe. E, aliás, eu acho temerário até que haja uma imposição de que o ESG seja colocado em termos normativos. Porque pode ser que isso seja uma exigência que... Pode ser até que eu mude de ideia, tá? Eu às vezes mudo de ideia, até porque eu vejo que todo mundo está pensando diferente, aí eu reflito bem e falo, se eu não mudar de ideia, eu não vou me adaptar. Mas, assim, na essência, não estou falando que fica uma volatilidade. Que aconteceu aqui, um parênteses, algo muito curioso comigo. Eu era contra o Acordo de Paris antes de ele nascer, porque eu tinha sido contratada como consultora na área do regulatório jurídico para estudar que possibilidades existiriam para o sistema do regime de Quioto antes mesmo de aventarem o Acordo de Paris. Possibilidades de outros protocolos adicionais. E foi até pela United Nations Foundation, no primeiro contrato. E, na ocasião, eu me lembro que eu refletia muito sobre alternativas que ainda eram impositivas no sentido de top-down. E o Acordo de Paris veio com a ideia de ter um bottom-up, ou seja, ele transformou aquilo que na base era importante como uma linguagem aceitável para redizer, mas em termos de estabelecimento de detalhamento, o que já estava na Convenção Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, com uma possibilidade de você concretizar o objetivo final dela de estabilização. Fechei parênteses para dizer o quê? Que quando eu me proponho, eventualmente, me aliviar dessas sensações de que há um certo risco que a gente tem que analisar juridicamente, na medida em que a prática do ESG for significar uma efetiva aceitação, a gente vai correr o risco de, se não tivermos feito o nosso trabalho da área do direito, ficarmos para trás em algo que vai determinar os comportamentos nos costumes. E aí é mesmo um recado em termos de OAB, né? Como quem diz, nós precisamos nos preparar, sim, com toda a sapiência jurídica, para que a métrica a ser utilizada, além daquilo que grandes consultorias venham a colocar, ou que todos os grandes conhecedores venham a colocar a respeito da matéria, para dizer que essa combinação intrínseca, ela está matematicamente aqui entre nós racionalizada no cumprimento do direito. E isso é possível. Eu mesma tive a satisfação de estudar durante anos, né, e venho estudando no IPEA a respeito de como fazer uma jurismetria, mais ou menos assim, uma construção do que eu chamei de raio-x do direito ambiental, para que a gente saiba quais são os comportamentos exigíveis dentro do que está já posto, mas sempre observando a principiologia por trás, por exemplo, do preventivo. Então, como ponto final aqui que eu coloco, é assim, graças ao ESG, neste momento, a gente vai poder ficar mais no preventivo do que em um contencioso na área ambiental. E é isso que eu estimo, mas que façamos a nossa parte de conseguir mostrar, não como essa agenda tem que ser obedecida, mas eu digo, por fim aqui, como uma adaptabilidade a essa nova linguagem que valorize o bom direito, o justo, aquilo que vai transformar uma justa transição para essa economia no mundo real. Perfeito.
muito, né? Eu não esperava menos da Flávia, né? Que é a cientista que fez uma transição entre o prático e o direito posto, né? Que eu acho que esse estudo ele é muito interessante, porque eu tenho visto muitos comentários acerca disso, né? Como é que isso, na prática, efetivamente vai ocorrer. O Fernando colocou esses conceitos que já estão ocorrendo, né, a nível internacional e sendo aplicados já aqui, a adesão enorme e todo o estudo, na verdade, né? Eu acho que nós podemos dizer que a gente ainda está no mundo do estudo do conceito, mas eu acho que aprofundar isso no mundo jurídico é extremamente importante, e essa proposta para a Flávia falar sobre isso, eu acho que é muito relevante para quem nos assiste, em especial os advogados, que eu acho que é uma preocupação nossa e que a gente deve se debruçar para isso. Bom, e eu acho que o Fernando está ali agora refletindo, né, sobre como é que a gente pode aplicar isso, e a Roseli também, agora que nós vamos ouvir. Roseli, você que é uma empresária já de longa data, né, num ramo extremamente diferenciado no mercado, né, passando certamente por dificuldades, como acho que todos os empresários no país, né? E aí, dentro desse conceito, a gente fica se perguntando, né? Como os empresários, como é que a gente pode incutir na cabeça de todos os empresários, e aí a gente não está falando de grandes empresas, né, de grandes grupos, como é que a gente pode unir planeta, pessoas e lucro, né, na gestão empresarial? Né? Toda empresa é criada para gerar lucro, né? Nenhum empresário cria uma empresa visando o assistencialismo, né? Sempre é com essa visão. E, embora o ESG ele tenha englobado, né, esse tripé da sustentabilidade, é uma estratégia, né, uma prática que todos vão ter que, então, integrar, né, a governança social, ambiental, dentro das empresas. E aí, obviamente, vai depender do tamanho delas, né? Como é que você, na sua empresa, como é que vocês têm visto isso? Como é que você tem agregado, né, esses conceitos nas várias áreas da sua empresa? Então, eu estou aqui, assim, apaixonada pelos dois aí. Foi muito bom, porque eu vi a visão jurídica, a visão econômica, então é mais ou menos isso que você está me perguntando. Eu sou empresária há 35 anos, né? E a nossa empresa, ela é uma pequena empresa. E isso que eu escutei aqui agora, é mais ou menos aquilo, Rosa, que a gente vê quando está na Fiesp, né? Você tem 10% de empresas grandes e 90% das empresas pequenas que compõem os CIESPs nas distritais e nas regionais, né? Então, eu penso muito pelo lado das pequenas empresas. Eu tenho um DNA de responsabilidade social, a Rosa sabe, muito grande. Nós, dentro do CIESP, nós criamos uma entidade que chama Fraternidade Aliança Calaurense, que é composta por esposas dos conselheiros e diretores do CIESP. Faço parte do Instituto Era Artemisul, que trabalha com a violência contra a mulher, e da Virada Feminina, que também trabalha com a capacitação e mulheres na política. E isso aqui, por que eu estou falando isso? Porque a minha empresa, ela já pratica há 30 anos, né, essa governança sem a gente saber que existia isso, né? Quando nós saímos da Paulista e fomos para o Morumbi, e nós tentamos contratar funcionários, nós tivemos um problema grande ali, que as pessoas que apareciam com o currículo não tinham capacitação, nunca tinham trabalhado, 20, 25 anos nunca tinham trabalhado, e nós começamos, então, a criar os primeiros projetos de responsabilidade social, que foi a minha primeira carteira de trabalho assinada, que nós garantimos o emprego por 2 anos
para pessoas com mais de 18, 20 anos, que nunca tinham uma carteira de trabalho assinada, para que pudessem depois sair e ir trabalhar. Nossa empresa fez os troféus ecológicos, eu falo isso de 30 anos atrás, para que a gente pudesse usar materiais recicláveis e preservar o meio ambiente. Então, eu tenho esse DNA do trabalho social, da responsabilidade social, assim, de uma maneira não obrigatória, não como agora. Eu acho que agora, com essa pandemia, as empresas vão voltar de uma maneira um pouco diferente, com um modelo de gestão diferente. Então, você vê, as empresas grandes, muitas empresas grandes, elas estão ficando maiores. Algumas diminuíram de uma maneira substancial e algumas fecharam, né? Então, eu estou vendo esse modelo SG, um modelo de poder ajudar as empresas e aos microempreendedores que vão aparecer agora, no pós-pandemia. Porque as empresas grandes, esses modelos, elas já seguem, elas já fazem bem, já fizeram na época do ISO, deu tudo certo, e agora vai dar certo também, porque ela já tem o seu modelo. É fácil fazer isso. Então, o que eu estou me interessando muito hoje, e eu queria ver como, é lançar esse desafio, né? Dentro da Virada Feminina, nós estamos com um projeto, que é o Grupo de Trabalho do Empreendedorismo, que é o nanoempreendedorismo, que é justamente para nós darmos trabalho para essas pessoas que perderam a sua carteira de trabalho, perderam as suas empresas, vão ter que recomeçar e vão precisar de ajuda. Para as mulheres que são arrimo de família, que estão desempregadas, que vão ter que voltar ao trabalho. Então, eu penso que essas empresas grandes, elas vão ter uma responsabilidade social de ajudar essas pequenas empresas para que o Brasil possa voltar a crescer. Então, estou vendo isso de uma maneira muito positiva, Rosa. Estou vendo de uma maneira de que nós podemos fazer com que essas empresas, como que elas podem ajudar? Com capacitação, abrindo novos negócios, oportunidades, enfim, de que maneira que nós podemos fazer com que essas empresas que vão estar dentro deste modelo e usando essa capacitação SG, possa jogar também um pouquinho dessa capacitação para as empresas que vão ser agora, a partir do pós-pandemia, eu imagino a partir de 2022, que elas vão ter que começar de novo, né? Então, eu gostei muito da explanação, achei muito interessante e achei que eu lanço aqui o nosso desafio para ajudar. Nós temos no Instituto Era-Tenisul, nós trabalhamos com capacitação também de mulheres. Então, mas você veja, é mais ou menos aquilo do CIESP, não é? As empresas pequenas, quem é que cuida da sustentabilidade? O gestor, que é o dono da empresa, né? Quem cuida do RH é o dono da empresa. Então, assim, essas empresas, elas não têm diretores profissionais, né? Então, quando eu vejo vocês falando, eu entendo o lado da Fiesp, que é aquele 10% das empresas grandes. Mas eu me preocupo com o lado de cá, que são as empresas pequenas, e esses novos microempreendedores que vão aparecer e que nós vamos ter que ajudar. E esse modelo é ótimo, porque ele vai poder realmente, se as empresas realmente se envolverem, nós vamos conseguir, de uma maneira, ajudar de uma maneira proativa e ajudar essas empresas, que é o único jeito que eu vejo hoje do Brasil voltar a crescer, que é através do trabalho, da capacitação, senão não vai ter jeito, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de conhecer vocês. Quero conversar mais com vocês para que vocês possam nos ajudar, tanto no nosso nanoempreendedorismo, para que vocês possam formar líderes. Nós vamos precisar formar líderes nessas empresas, nessas microempresas, porque elas têm possibilidade de crescer. Mas agora vai ser um momento bem difícil que a gente vai passar, né? E eu, então, do meu lado social aqui, estou pensando como que nós podemos ajudar e como que eu posso aproveitar vocês aqui para estarem junto com a gente aí nessa jornada de desenvolvimento aí do Brasil.
A Roseli, ela realça, né, muito do que a gente colocou de fato, né? Primeiro lembrando exatamente isso, né, que 90% das empresas e indústrias do país são empresas de médio e pequeno porte, né? Empresas que, como você colocou, né, são empresas que o diretor de meio ambiente, o diretor de responsabilidade social, né, o RH, é tudo uma pessoa só, é aquela pessoa que vai precisar entender de ISD, né? Que vai ter que saber como aplicar esse novo conceito e como resolver os problemas da empresa dele de forma global, né? Não só em áreas destacadas como os grandes empresários, como as grandes indústrias, né? O Fernando está colocando que está com instabilidade, não sei se não está conseguindo ouvir. Você me ouve, Roseli? Flávia, está me ouvindo bem? Perfeito. Então, deve ser com o Fernando. Eu quero aproveitar, então, esse tempinho até o Fernando retornar para cumprimentar umas pessoas que estão aqui nos assistindo. O doutor Sidney Munirati, nosso vice-presidente da comissão, a Renata Tempestá, querida amiga, presidente de comissão da nossa subseção também, a Clara Simone, Marilene Mariotoni, está te cumprimentando, Roseli, desejando sucesso aqui ao evento. Ela que é conselheira da Associação Paulista de Municípios e do Movimento Mulheres de Verdade. Muito bem, obrigada pela presença, Marilene. Vem aqui compor com a gente também, falar desse tema. A Melissa Andréa da Fonseca está assistindo aqui com a gente. O Sidney eu já falei, o Mário Garcia, que é membro consultor, o engenheiro Mário é membro consultor da Fundação Santo André, professor da Fundação Santo André, na área de engenharia. Eu vi aqui a Elissandra também, dos Reis Santos, e o nosso querido amigo, diretor de sustentabilidade do Ciesp Campinas, o Luiz Fernando Araújo Bueno, também amigo lá do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, nos cumprimentando, a nossa secretária da comissão, a Gláucia Bueno Quirino, e o Fernando Bueno está deixando aqui uma pergunta, inclusive, para o Fernando deu uma saída aqui, ele está pedindo para entrar novamente. Conseguiu, Fernando? Tudo bem? Está retornando? Está nos ouvindo agora, Desculpa, Fernando? voltei Tudo agora. bem? Voltei. Agora sim, agora Tá. sim. Eu Muito falava... ruim minha internet, desculpas, viu? Desculpa. Imagine, Se puder faz repetir, eu parte. perdi os Esse últimos 5 novo minutos, tempo. eu acho. Não, eu acho que tudo bem, porque a Roseli terminou a fala dela e eu estava cumprimentando aqui algumas pessoas que estão nos assistindo, e nós estamos com o Luiz Fernando Araújo Bueno, que é querido diretor, amigo lá do Ciesp de Campinas, e que está deixando aqui para você algumas questões. Não sei se você está acompanhando online pela fanpage, porque aí você próprio poderia verificar aqui lá no chat da comissão. Mas eu vou colocar aqui para você o que ele pergunta. Por favor, Rosa. Sobre ISG ou ISD, né, utilizado muito no mercado financeiro. Ele colocou aqui algumas novas explicações, mas eu vi que ele colocou uma pergunta aqui no final para você. Nem ISD, nem ISD, nem DIS, sim ET, ou IT, né, ética e transparência. Muito bem, Bueno, é isso mesmo. E aí, E vai ficar ok, S vai ficar ok, o G vai ficar ok. Perfeito. Onde houver ética, transparência e integridade, a gente pode ter certeza, né, que esses outros conceitos ficarão absolutamente corrigidos e transpassados, né? Acho que a gente pode dizer isso. E ele pergunta para você o que você acha disso, Fernando. Nesse sentido, eu quero já devolver a palavra para você, para os nossos últimos 3 minutos, para as suas considerações finais, e depois passo para a Flávia e para a Roseli.
Muito bom. Obrigado, Luiz Fernando, pela pergunta. E é uma grande oportunidade porque eu consigo fazer o link com os desafios apresentados pela Flávia, a doutora Flávia, em relação a como os advogados podem contribuir com o ESG, né? E é exatamente a última letra, que é o G de governança corporativa. Governança corporativa é o processo dos processos, e dentro do sistema de governança corporativa, muito bem definido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que foi fundado há mais de 10, 15 anos, nós temos os valores, os princípios básicos, que são accountability, né, prestação de contas, transparência, responsabilidade social e empresarial e equidade. Ou seja, a governança corporativa, ela que vai garantir se a empresa vai conseguir, de fato, trazer as questões ESG econômica para o seu modelo de negócio, né? Porque quando a gente fala de governança corporativa, nós falamos, em última instância, do diálogo que ocorre entre os agentes de governança. Quem são esses agentes? A alta administração, o diretor executivo, um conselheiro de um comitê de auditoria ou de um conselho fiscal. E a governança corporativa traz no âmbito do conflito de interesses, também de gerenciamento de risco. Ou seja, a governança corporativa é um elo, ou na verdade, é essencial para que toda essa jornada de desenvolvimento sustentável aconteça, né? E aí, nesse sentido, os órgãos reguladores, mercado financeiro, mercado de capitais, estão avançando muito na questão da governança, como eu falei, né? Existem já melhores práticas de governança. Eu acho que a contribuição que nós estamos recebendo são as melhores práticas que, sim, estão sendo entendidas como, de fato, essenciais pelos órgãos reguladores, que estão se apropriando dessas melhores práticas e transformando-as em regulamentações, em resoluções, né? É lógico que cabe a fiscalização e tudo mais. E aí, Roseli, eu acho que a governança corporativa não é só para empresa grande, não é só para empresa de capital aberto. E aqui eu deixo por último uma referência interessante do próprio IBGC sobre como implementar governança corporativa, ou melhores práticas de governança corporativa em pequenas e médias empresas e também em startups, desde a etapa de ideação até a etapa de você ir atrás de capital, um capital anjo, alguma coisa nesse sentido. Então, existem sim possibilidades e referências e iniciativas nesse ecossistema que a gente fala aí, academias, associações, governo, empresas, para a gente entender o desenvolvimento sustentável não só para grandes empresas, mas pequenas e médias empresas e também empresas do terceiro setor. Tá bom? Muito bom, Fernando, obrigada. Eu quero registrar aqui mais uma vez a sua contribuição, dizer que estamos aqui muito contentes, né, com toda a tua explanação, toda a definição, a competência com que você trata o assunto, toda a tua experiência, dividir conosco aqui, e principalmente com advogados, né, que eu acho que isso é bastante interessante, e eu acho que o ESG também acabou possibilitando que nós uníssemos, como sustentabilidade, já era necessário a gente fazer essa multidisciplinariedade, né, trazer profissionais das mais diversas áreas para tratar do assunto. Eu acho que é importante ressaltar aqui dentro da nossa comissão, Flávia, essa possibilidade, porque você veja, nós temos trazido todas as áreas, todas as contribuições são bem-vindas, da área econômica, da área ambiental, né, empresários, eu acho que isso também, da área de responsabilidade social, a gente tem trazido, inclusive esteve conosco aqui o jurídico da ABRH, né, pessoas que nem imaginavam que a gente pudesse estar sentando na mesma mesa e tratando, né, dos mais diversos assuntos juntos dentro de uma comissão de direito ambiental da OAB. Isso é muito bacana e eu acho que
A gente deve aproveitar isso como algo muito produtivo e muito bom e levar adiante. Então, deixo aqui mais uma vez registrado o meu agradecimento. As portas estarão sempre abertas e tenha certeza que nós vamos te convocar para outras vezes sentarmos juntos. Com Flávia. certeza. Obrigada, Fernando. Doutora Desafio. Flávia Frangetto. Eu estou com um dos equipamentos tocando, eu preciso desligar. Mas já está desligado aqui, o laptop automaticamente ele quer que eu atenda, entende? As máquinas estão querendo dominar a gente. Estou brincando. Olha só, consegui. Vamos lá. Eu tenho direito a essa palavra final e eu vou começar pelo fim em relação ao que eu ouvi da Roseli. Roseli, do que você apresentou, eu achei fantástico. Às vezes, na minha ilustração do alerta jurídico, pode soar um pouco assim, como eu disse, era só um uso da oratória. Falando aqui entre nós, né? Eu aceito o desafio que você coloca e acho um desafio absolutamente pertinente. Tem tudo a ver com aquilo do grande público, o respeitável grande público. Essa até era a parte inicial que o Nogueira Neto usava. Ele não só falava o grande público, é o respeitável grande público. Então, esse respeitável grande público, do qual as pequenas empresas, as médias, as grandes também, as grandes investiram ali com a competitividade delas, avançaram pioneiramente porque tinham condições. Então, quem não tem ainda, os cenários em que nós estamos, e estou falando especialmente até do Brasil, pode ser muito positivo para conseguir alavancar em grande escala aquela tão necessária que, obviamente, inclui esses pequenos, que estão muito grandes e que são em grande número, né? Isso nos leva a uma possibilidade de o direito ao qual você mencionou, o direito dessas empresas, ser muito bem colocado, inclusive com os respaldos da nossa legislação atual. Eu tive experiência muito forte em relação à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, da qual tive a honra de assessorar ao longo de toda a última gestão, e posso dizer que na gestão atual já há uma sinalização muito evidente de que poderemos ter, inclusive, em termos de legislatura, eu estou falando aqui de possibilidade do exercício da criação de novas leis, significar um suporte muito forte do direito para esse tipo de lógica, inclusive com a relação de empregos verdes, que foi até mencionada no dia em que o novo presidente tomou posse no Senado. Posse, eu digo, na Comissão de Meio Ambiente da atual gestão. Então, isso é muito valoroso e uma expressão assim, fundamental que eu deixaria como essa nossa mensagem, colocando agora para o Fernando, partindo agora para o meio, em que eu diria, Fernando, é muito bem-vindo tudo isso, assim, numa perspectiva de leitura que eu ouço quando você diz, que, assim, fiquem à vontade, economistas, que bom, fiquem à vontade, engenheiros, fiquem à vontade todos que não são os operadores do direito, porque é a favor de vocês que o direito está, e o direito que dá essa ajuda para uma linguagem que está sendo utilizada extrajuridicamente e com a qual a gente vai ter que se ajustar também dentro das capacidades de ajustamento de todos. Então, é muito legal porque é um bom negócio. E isso, obviamente, vocês economistas perceberam muito rapidamente, ou não, mas no caso já tem isso assimilado. O que eu colocaria, agora, por fim, para a doutora Rosa, é que, doutora Rosa, essa é uma habilidade sua de conseguir colocar pessoas diferentes à mesa e para discutir de uma maneira ali executável, né, e finalística, para que a gente avançar. Graças a Deus, eu estou ficando mais velha e já me considero da ala dos mais para lá, porque entrei no Zenta já faz um tempo, é que a gente consiga agora não ter mais que vender agendas ambientais. A gente já está na fase da simples execução e ela é tão natural,
Você vai, aplica a lei, tudo bem, o juiz faz isso para a gente. E nas nossas assessorias advocatícias, nós estamos agora com essa faca e o queijo na mão, já que eu tinha mencionado ali o pão, queijo. Um grande abraço para todos. Flávia, que bacana te ouvir, é sempre tão legal. A Flávia ela fazia muita falta, né? Porque agora ela está aqui com a gente, né? Ela está próxima e com essa possibilidade virtual, então a gente não vai te perder mais, viu? Vamos aproveitar muito de você, como sempre fizemos no passado, e graças a Deus agora com mais experiência, né? Você não fica velha nunca, você fica cada vez mais esperta, mais competente, né? Que sempre nos dá mais orgulho. Eu é que me sinto privilegiada, né, de sentar na mesa aqui com vocês. Para mim é uma satisfação enorme colocar tanta gente junto. Eu disse que quando a gente encerrar, eu pelo menos prometi ir até a 100ª live, tá? Eu pretendo ir até a 50ª agora falando de ESG, e depois da 51ª à 100ª a gente pretende falar dos ODS, né? Afinal de contas, 2030 está aí, né? Está tão perto, a gente já está quase meados de 2021, não temos mais 10 anos e tem muita coisa para fazer, né? Então, eu acho que vai valer muito a pena a gente amadurecer falando de ESG até a 50ª e daí de hora em diante, né, começar a falar dos ODS. Vocês serão convocados novamente, mas eu estava dizendo isso para dizer o seguinte: nós vamos fazer uma revista. Eu pretendo fazer uma revista trazendo todo esse pessoal que esteve nas lives com a gente, né? E a gente deixar isso registrado, né? Vamos chamar de memorial, né? Além das nossas lives aqui, que vão ficar eternizadas, né? Imagino e rezo para que daqui a uns 10 anos a gente assista tudo isso que a gente falou aqui e fala, puxa vida, né? Isso aconteceu mesmo, isso não existia, né? Hoje isso é tão normal, tão natural. Né, Roseli? Obrigada, viu, Flávia? Obrigada, Roseli. Passo para você, então, Roseli, para as suas considerações finais. Obrigadíssima mesmo, um prazer enorme estar com você. Obrigada a todos. Hoje foi uma mega aula. Muito obrigada. Vocês sabem, quem é da indústria, da fábrica, é chão de fábrica, né? E eu sou chão de fábrica, eu estou na produção, eu lixo, eu dou polimento. Então, essa ajuda que nós vamos precisar para as empresas agora, e eu conto com vocês, isso foi ótimo. Eu acho que eu já praticava o ESG na minha empresa há 35 anos intuitivamente, e eu acho que agora nós vamos poder, não só intuitivamente, mas com todo esse conhecimento de vocês e essa capacitação, conseguir passar isso para as empresas que são pequenas e as novas empresas. Eu espero contar com você. Eu sou da responsabilidade social, falo com o coração, trabalho no social, e sempre que eu me encontro com alguém, eu peço. Então, peço a vocês que nos ajudem aí a tocar essas empresas aí para frente, que daqui a pouco vai começar. Um prazer, Rosa, obrigada. 2 pessoas lindas que eu conheci hoje, muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Agradeço, Roseli. Estaremos aí, como sempre, lado a lado, de mãos dadas, para o que for necessário. Conte conosco sempre. Eu quero, só antes de encerrar, cumprimentar mais algumas pessoas que estão aqui, o Fernando de Souza, o Gilberto Frangetto está aqui nos assistindo, a Elissandra dos Reis Santos, obrigada, a Claudice Conceição, a Lara Ribeiro, muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi um prazer enorme ouvi-los, aprender, e estaremos aqui na próxima sexta-feira novamente com a 36ª live. Conto com vocês, uma boa sexta-feira, bom final de semana. Tchau!